Vamos lá, pessoal. Boa tarde para vocês, bom dia, boa noite, né? Aquele esquema que eu sempre começo os vídeos. Esse vídeo aqui é curtinho, ele basicamente é para dar um aviso e ajudar vocês a fazer o exercício que eu coloquei lá. Exercícios que agora já começam a valer para você fazer pontuação, né? São exercícios que eu vou utilizar para fazer a avaliação de vocês no final desse período. Então, não deixem de fazer. Quantos pontos valerão, ainda não sei, porque eu não sei quantos exercícios eu vou conseguir passar ao longo desse período. Mas o somatório desses exercícios vão ajudar vocês a fazer aí, a contemplar aí os pontos necessários para vocês serem aprovados ou não, né? Então, não deixem de fazer. Então, o vídeo aqui é para ajudar vocês a fazerem os exercícios e dar uns avisos. O aviso é o seguinte: a gente vai ter agora encontros presenciais, né? Uma vez por semana, ali pelo menos uma horinha, eu vou tirar para ficar ao vivo com vocês, né, na conferência, em live, através do Google Meet, para tirar as dúvidas de vocês, né? Enfim, vou continuar colocando material gravado, materiais menores, já que a gente vai ter esse segundo momento para eu explicar, né, para aqueles que tiverem dúvida. Então, eu vou fazer vídeos muito condensados, colocar na plataforma, né, colocar no YouTube, e durante nossos encontros presenciais a gente tira as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então esse vídeo aqui é só para avançar um pouquinho o conteúdo do vídeo anterior, que ficou curto já também, né? Eu tô fazendo vídeos cada vez menores, porque eu percebo que vocês não conseguem assistir o vídeo todo, isso é um absurdo, né? Não conseguem assistir 20 minutos de vídeo, vocês não conseguem. Aqueles que não conseguem, obviamente, por uma questão de internet, por uma questão de problemas, eu entendo, mas aqueles que podem ver os vídeos, que veem vídeos aí no YouTube diretamente, mas que reclamam de vídeo de aula, se fosse uma aula presencial, ia ficar 1h40 com vocês em sala, né? 1h30. Então, pensa nisso, a gente está tendo muito menos tempo para passar conteúdo para vocês, então está tendo que se desdobrar aí. Então, por favor, vê se você consegue assistir, né? Esse aqui vai ficar curtinho porque eu estou só complementando o vídeo anterior. Então vamos lá, ó. Vou voltar para a apresentação anterior. Eu coloquei alguns slides a mais que eu vou colocar também lá no Google para vocês. Então eu vou substituir aquele arquivo, né? Vou colocar esse arquivo aqui no final das contas. Para você lembrar, a gente terminou aí falando processo de urbanização, né, de direito à cidade, né, como a cidade não é pensada do ponto de vista dos moradores da cidade, e sim daqueles que lucram com essa organização, né, esse modelo, né. Então a cidade não é pensada pelos moradores da cidade, né. A gente acabou sendo refém de um processo aí de urbanização que aconteceu ao longo dos tempos, e esse processo nunca pensou na ótica do morador da cidade, né, do melhor aproveitamento dele, das estruturas da cidade. Então, até falei aí de uma música do Emicida, depois dá uma olhada, e eu vou falar agora só de alguns processos que é muito comum acontecer no processo de urbanização, algumas palavras que caem muito em questão. E essas palavras vão te ajudar a fazer os exercícios, né, que eu coloquei lá, as 5 questões que eu coloquei para você fazer, tá? Primeiro processo, gentrificação. Gentrificação é uma aportuguesada, né, de um processo da língua inglesa chamada gentrification. Qual é a ideia da gentrificação? A gentrificação é aquele processo que acontece num bairro ou numa cidade, normalmente num bairro, né, numa região de uma cidade, né, não uma cidade como um todo, onde o conteúdo social daquele local está sendo alterado. Ele não está sendo expulso deliberadamente, né, como botei uma imagenzinha aqui de um GIF, né, mas o GIF está parado, mas é um prédio chutando uma casa. Normalmente o que acontece quando existe a gentrificação é o conteúdo social daquele local está sendo alterado por vários efeitos. Aumento do custo da terra, aumento do custo de vida, ou seja, a população que era residente daquele local, ela não consegue mais se manter ali. O preço ficou caro demais, né, e ela vai ter que se mudar para uma outra área. Então eu estou mudando o conteúdo social, eu estou vindo, novos habitantes estão vindo para esse local, e isso está mudando o conteúdo social. Muitas vezes é um reaproveitamento de uma área, a gente chama muito, os urbanistas chamam muito de revitalização, por exemplo. Quando há a revitalização de um determinado espaço e aquele espaço passa a ficar mais atrativo, mais caro, as casas ficam mais caras, né? O custo de vida fica mais caro, os habitantes antigos daquele espaço muitas vezes não conseguem se manter ali, colocam seus imóveis à venda, e aí um novo público vai se apoderar desse espaço, né? Vai comprar casas
ali, porque vai entender que ali agora é um lugar mais atrativo. Então a gentrificação é uma mudança do perfil social de um determinado local a partir de questões econômicas e culturais, tá? Então não é um processo de expulsar, mas ele tem o mesmo sentido. Ele faz com que os habitantes daquele determinado espaço tenham que se deslocar dali, sobretudo por uma questão econômica, tá? Uma região onde aconteceu isso, aqui no Rio de Janeiro é difícil cravar isso, porque esse processo ainda está acontecendo, mas provavelmente ali na área portuária, né, vai haver alguma coisa nesse sentido, está muito cedo para dizer. Madureira talvez tivesse passado por isso se os movimentos, né, no Parque Madureira tivessem um impacto maior, mas também era muito difícil cravar isso. Enfim, a gente não tem aqui no nosso recorte um exemplo nítido e claro de que isso, né, para dar para vocês. Mas é um processo que aconteceu, por exemplo, em Buenos Aires, numa área específica chamada Porto Madeiro. Né? A área portuária foi toda revitalizada, ela ficou sendo toda renovada com grandes restaurantes, né, grandes apartamentos, e aí houve uma mudança ali. Os habitantes ali, locais, não conseguem mais viver próximo ali, porque o custo ficou mais alto, o custo ficou elevado, e aí eu tenho uma nova mudança social aí, tá? Então gentrificação aparece bastante em questão, tá? Migração pendular. Lembra do pêndulo do relógio, né? É aquele movimento de ida e volta. A migração pendular é uma migração diária, ela não é uma migração de fato, né? Ela é um fluxo diário de trabalhadores, é um fluxo diário de... Trabalhadores é o melhor exemplo, né? E eu botei até a linha férrea aqui como sendo o principal eixo aí de fluxo pendular no Rio de Janeiro, são as linhas férreas, né? A linha da Supervia, a linha do metrô, são linhas, né, de movimentos pendulares. As pessoas saem, vão até o centro e no final do dia retornam do centro até as áreas periféricas da cidade. Esse movimento pendular, ele é um movimento muito grande dentro do município do Rio de Janeiro, mas dentro da área metropolitana como um todo. É óbvio que no município ele se concentra. Inclusive, algumas pessoas elas migram diariamente das áreas metropolitanas para o Rio de Janeiro. Então, o fluxo muitas vezes é em direção aqui ao Rio de Janeiro, né? Aqui tem um estudo de 2000 e aí que tem a variação, né? No caso do Rio de Janeiro, a migração pendular ela passa aí de 1 milhão de habitantes diariamente, né? Chega de 1 milhão a 5 milhões de movimentos, né? Isso em 2000. E aqui eu tenho uma tabela comparando 1980 a 2000, certamente os números hoje são diferentes. Estamos esperando aí novos dados do IBGE, provavelmente, né, devido ao coronavírus isso vai ficar um pouco mais para frente. Mas perceba que de 1980 para 2000, a centralidade desse fluxo ela mudou um pouquinho, né? É óbvio que esse fluxo ainda acontece muito, essa migração pendular, né, de vários municípios para o Rio de Janeiro, mas isso diminuiu, né? Diminuiu ao ponto da proporção, né? Não estou falando que a quantidade de migração diminuiu, não, a quantidade aumentou, só que a direção do fluxo em direção ao Rio de Janeiro ela diminuiu um pouco. Né? Então, ou seja, a centralidade do Rio de Janeiro, a atração do Rio de Janeiro, desses municípios menores, né, da região metropolitana, para ele diminuiu. Então, o fluxo migratório entre os municípios da região metropolitana aumentou proporcionalmente. Né? Então, o Rio de Janeiro ele aumentou, no sentido dos fluxos migratórios aumentaram, mas a participação proporcional do Rio de Janeiro diminuiu. Então, existem agora também mais fluxos nas regiões metropolitanas, né, intramunicípios. Por último, eu trouxe aqui um slide com alguns outros termos que também aparecem muito em questão. Né? Crescimento das cidades médias, que é justamente esse fenômeno que vai promover em alguns locais a desindustrialização, que é o movimento de saída de indústrias, retirada de indústrias. Para onde essas indústrias estão indo? Para as cidades médias. É por isso que há esse crescimento das cidades médias. Por que as indústrias fazem isso? Porque agora elas conseguem condição de manter suas atividades em cidades não tão grandes, em cidades médias, o que faz com que o custo da produção dela diminua, a logística seja mais fácil, né? Ou, enfim, a gente tem aí uma série de nuances.
Crescimento horizontal é o crescimento do tamanho da cidade, né, do sítio urbano. Esse crescimento aí pode promover a conurbação, que a gente já falou disso, eu nem coloquei escrito aqui porque a gente já tinha falado disso. Crescimento vertical ou verticalização é o crescimento da cidade no número de pavimentos. Você percebe isso pelo número de prédios sendo construídos, né? Algumas cidades possuem baixa pavimentação. Quando a cidade vai crescendo, você vê que ela vai crescendo às vezes para cima. A gente chama isso de verticalização ou crescimento vertical. Tá? Por último, eu tenho ali uma palavra que às vezes aparece, que às vezes ela aparece para te quebrar, que é a cristalização. Cristalização, pensa no cristal que é uma coisa rígida, né? Dura, ela não se modifica. A cristalização ela é justamente isso. É num local que ela vai manter as características dele, independente das nuances que aconteçam ao entorno, ele vai manter essa característica. E ele vai manter isso por uma série de fatores, né? Porque é mais atrativo, porque ele não possui um local vamos dizer assim, de competitividade com relação a ele, então vai ser atrativo para ele se manter dessa forma. É muito comum acontecer essa cristalização com relação a alguns setores da indústria, né? Vou dar um exemplo talvez mais próximo da gente. A área aqui da Intendente Magalhães, aqui não, né? Lá da Intendente Magalhães, que eu não estou mais tão próximo assim, ela é uma área muito comum pela venda de automóveis, né? Tem várias concessionárias ali. Então, as montadoras, né, elas não estão concentradas ali, mas as lojas estão. Você consegue achar na Intendente Magalhães compra de carro, compra de usados, compra de peça, borracheiro, ou seja, tudo na Intendente Magalhães. Então, esse ramo, essa atividade está concentrada nesse espaço. Por quê? Porque ali ela tem uma facilidade, é atrativo, ou seja, ela tem inúmeros fatores que fazem com que essa atividade esteja concentrada, né, cristalizada nessa área. Esse não é o exemplo mais próximo de cristalização, mas acho que ele passa a ideia para vocês do que seria essa cristalização. Tá? Então, são palavrinhas que aparecem direto em questão. Toma cuidado com elas, tá? Para você fazer as questões de geografia urbana, que quase sempre estão associadas ali com a questão de geografia da indústria. Tá? Então, dá uma olhada nesse vídeo, faz as 5 questões. O prazo para você fazer isso é de 1 semana. E amanhã a gente se encontra, se você ver esse vídeo no domingo ou ver no segunda de manhã, a gente se encontra e eu vou dar esse aviso de novo lá para vocês, tá? Então não deixem de aparecer as nossas aulas presenciais, elas vão ser importantes para manter esse contato. E é isso, tá? Abraço para vocês, se cuidem por favor, na medida do possível, né? E é isso, até amanhã. Bye!